Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Presidente argentino pede ao Congresso a reforma do Poder Judiciário. Governo de São Paulo vai ao STF para exigir que o Ministério da Saúde banque seringas e agulhas para vacinas contra a Covid-19. Bomba da Segunda Guerra é detonada perto de universidade no Reino Unido. Caso das rachadinhas. O STJ adia o julgamento sobre a atuação do COAF na investigação de Flávio Bolsonaro. Primeiro país a receber doses de consórcio da OMS, Gana começa a vacinação contra a Covid-19. E a Sony vai deixar de vender TVs, câmeras e fones no Brasil neste mês. E o PlayStation não será afetado. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente argentino Alberto Fernandes pediu uma reforma ampla do Poder Judiciário, ao qual criticou por considerá-lo um setor politizado e com privilégios, em seu discurso de instalação hoje das sessões ordinárias do Congresso. Alberto Fernandes afirmou que já tinha apresentado no ano passado um projeto de lei para reformar o Foro Federal, ainda pendente de debate na Câmara dos Deputados. Peronista de centro-esquerda, Alberto Fernandes, que venceu as eleições presidenciais passadas, compondo uma chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner, descartou que a sua posição pretenda favorecer seu entorno político e enfatizou que corresponde à sua formação de advogado. Cristina Kirchner, que é vice-presidente da Argentina e presidente do Senado, denuncia ser vítima de uma perseguição política ao ser alvo de 9 casos por suposta corrupção durante seus 2 mandatos de 2007 a 2015. O presidente pediu ao parlamento para exercer um controle cruzado sobre o Poder Judiciário e anunciou que apresentará esse ano uma série de projetos que tratam da Procuradoria e da Corte Suprema de Justiça. Alberto Fernandes também propôs estabelecer o julgamento de jurados para os crimes mais graves. Bom, vamos à próxima notícia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje que a Procuradoria-Geral do Estado paulista vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo federal a custear as seringas e agulhas da aplicação de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito após a ministra do STF, Rosa Weber, conceder uma liminar que obriga o governo federal a reativar imediatamente leitos de UTI que foram fechados em São Paulo, na Bahia e no Maranhão. A decisão publicada no último sábado foi favorável a ações judiciais movidas pelos 3 estados, que questionaram a desabilitação de leitos de UTI custeados pelo Ministério da Saúde. Segundo João Dória, a decisão de judicializar também a entrega de seringas e agulhas foi tomada porque os estados estão utilizando o estoque próprio de insumos para aplicar as doses de vacina contra a Covid-19 envolvidas no Plano Nacional de Imunização. Apesar da decisão favorável do STF sobre a habilitação de leitos de UTI para a Covid-19 em São Paulo, o governo estadual disse hoje que nenhum leito foi habilitado pelo Ministério da Saúde para o mês de março. Segundo a assessora do gabinete da Procuradoria-Geral, Camila Pintarelli, atualmente o governo federal não está custeando leitos de UTI no estado. O Ministério da Saúde foi questionado sobre os leitos habilitados pelo governo federal no estado de São Paulo. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que os leitos foram mantidos, mas com recursos do governo estadual. Bom, vamos à próxima notícia. Uma bomba usada durante a Segunda Guerra Mundial e que estava ainda ativa foi detonada perto da Universidade de Exeter, no sul do Reino Unido. A explosão que aconteceu no último sábado foi coordenada pela polícia do condado de Devon. O artefato com cerca de 1 tonelada foi encontrado dentro de um canteiro de obras. Ao menos 2.600 moradores da região foram obrigados a abandonar suas casas e precisaram passar a noite em hotéis. Quase a metade dos deslocados eram estudantes da Universidade de Exeter, que viviam em moradias dentro da instituição. Mesmo após a detonação, a polícia isolou toda a área da explosão para coletar quaisquer destroços da bomba. Apenas ontem à noite é que os moradores puderam começar a voltar para suas casas.
A desativação de bombas da Segunda Guerra Mundial ainda é muito comum em diversos territórios dentro do continente europeu. No ano passado, mais de 12 mil pessoas precisaram ser evacuadas em Frankfurt, na Alemanha, por conta de uma bomba inglesa descoberta em um bairro de luxo na cidade. Bom, vamos à próxima notícia. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu adiar o julgamento de novos recursos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, que questionam as investigações do caso das rachadinhas. A análise dos recursos seria retomada amanhã, mas com o adiamento não tem data para ser concluída. A defesa de Flávio Bolsonaro tenta esvaziar ainda mais as investigações e o caso pode voltar a estaca zero. Nos recursos pendentes, o senador aponta supostas irregularidades na comunicação feita pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações atípicas do gabinete. Os recursos também põem em xeque a validade de decisões tomadas pela primeira instância no caso, já que o fórum especial foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Logo após o adiamento, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, determinou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que preste informações atualizadas sobre o andamento do caso das rachadinhas. Na última semana, a quinta turma do STJ já decidiu, por 4-1, anular as quebras de sigilo de Flávio Bolsonaro nas investigações. Os ministros entenderam que a decisão judicial que autorizou o acesso a esses dados não foi devidamente fundamentada, como prevê a lei. As chamadas rachadinhas consistem na prática de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores de gabinete. A denúncia aponta a ocorrência dessa prática quando Flávio Bolsonaro era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A decisão que anulou as quebras de sigilo deve impactar a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio. Os documentos enviados à Justiça se baseiam em grande parte no material obtido quando os sigilos foram afastados. Caso o colegiado reconheça irregularidades no compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, a decisão vai impactar quase a totalidade da investigação. O caso pode voltar para a estaca zero, já que o material recolhido pelo COAF terá de ser excluído dos autos do inquérito. No julgamento da semana passada, o ministro João Otávio de Noronha indicou que deve votar contra a legalidade do trabalho do COAF. Bom, vamos à próxima notícia. O país de Gana começou hoje a aplicar as doses da vacina contra a Covid-19 fornecidas pela COVAX Facility, aliança mundial coordenada pela Organização Mundial da Saúde para distribuir imunizantes a países pobres e em desenvolvimento. O país africano foi o primeiro do mundo a receber as doses do COVAX na última quarta-feira, e o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, foi a primeira pessoa a ser vacinada. Akufo-Addo tem 76 anos e recebeu uma dose do imunizante de Oxford e AstraZeneca produzida pelo Instituto Serum da Índia, segundo imagens transmitidas ao vivo pela televisão. Gana, que tem cerca de 30 milhões de habitantes, tem mais de 84 mil casos confirmados e 607 mortos pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. A COVAX é uma coalizão de mais de 150 países, criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid-19, e tem acordo com o Instituto Serum para receber 1 bilhão e 100 mil doses das vacinas Oxford e AstraZeneca e a vacina da Novavax. A aliança da OMS já realizou acordos com fabricantes para a compra de 2 bilhões de doses em 2021, com a opção de aumentar o pedido para mais de 1 bilhão de vacinas, segundo a agência de notícias France Press. O Brasil faz parte do consórcio e deve receber 10 milhões e 600 mil doses da vacina de Oxford e AstraZeneca no primeiro semestre, entre 2 milhões e 600 mil e 3 milhões e 700 mil até março, e entre 6 milhões e 900 mil e 8 milhões até junho de 2021, segundo a COVAX. Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde disse que a contribuição do Brasil na Aliança Global da OMS previa o recebimento de 42 milhões de doses de vacinas, o suficiente para vacinar 10% da população com 2 doses da vacina. Bom, vamos à próxima notícia. A Sony anunciou hoje que encerrará suas atividades comerciais no Brasil até o final de março, interrompendo a venda de produtos como TVs,
câmeras e equipamentos de áudio. A venda dos videogames PlayStation 4 e PlayStation 5, que são importados, continua. A atuação em outras áreas, incluindo a Sony Pictures e a Sony Music, também permanece. A assistência técnica e garantia de todos os produtos da marca será mantida pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, segundo um comunicado da empresa. Em 2019, a Sony também deixou de vender celulares no Brasil, em uma decisão que incluía toda a América do Sul, a América Central e Oriente Médio. A medida foi tomada levando em consideração a queda nas vendas de seus smartphones ao redor do mundo. O encerramento do comércio no Brasil tinha sido divulgado em setembro do ano passado, quando a Sony fechou sua fábrica após quase 5 décadas no país. Na época, a assessoria de imprensa da Sony informou que a fábrica em Manaus, no Amazonas, mantinha 220 funcionários. Em dezembro do ano passado, a Mondial, outra empresa, comprou o terreno, a fábrica e os equipamentos da Sony para produzir TVs, micro-ondas e aparelhos de ar-condicionado. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo começo de semana para vocês, uma ótima segunda-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!